Saudações vidreiras! O assunto hoje é lojas. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e nós estamos valorizando o vidraceiro e expandindo o mercado. Bom, lembrando que nós estávamos dentro de casa, né? Então nós falamos sobre banheiros, sobre quartos, sobre garagens, sobre cozinhas e depois nós saímos, né? Fomos para as áreas externas, para os jardins e agora a gente está na rua. A gente pode dizer que a gente está agora fora das residências. Nós estamos agora num ambiente mais comercial que são as lojas. Mas pode ficar tranquilo que daqui a pouco a gente volta para casa e a gente ainda vai falar sobre sala, vamos falar sobre outros ambientes que a gente não falou, área de serviço, coisa e tal. Mas vamos lá. Existe um ditado que diz o seguinte: vende mais quem demonstra mais. Esse é um ditado do marketing. Então é o seguinte, vamos trazer para o contexto de loja e vamos pensar assim. Normalmente, para quem aluga uma loja, quem compra um espaço numa loja, em um shopping ou em um grande centro comercial, normalmente esse centro comercial ele é cotado por metro quadrado. E normalmente o metro quadrado é muito caro. Então cada metro quadrado dessas lojas tem que render bastante dinheiro, senão o cara não consegue pagar as suas despesas. Então, o vidro e os espelhos, dentro desse contexto, ele ajuda muito. Primeiro, se a gente for pensar no vidro transparente, então permite, né, que de fato o destaque seja o produto o qual aquele comerciante está vendendo, e não prateleiras opacas, colunas e coisa e tal. Então, o vidro ele pode auxiliar e muito os proprietários de lojas a serem melhores, a serem bem-sucedidos em seus negócios. É o seguinte, eu estou te dando algumas dicas, só que vamos pensar assim. Eu classifico aqui no setor vidreiro dois tipos de vendas primordiais, que são as segundas vendas. Segundas vendas ou segunda venda é o que nós vidraceiros costumamos fazer, que é a venda de um box, que é a venda de uma janela, que é a venda de um tampo de mesa. E por que essa seria a segunda venda? Porque normalmente, se um cliente ele consegue habitar o local sem o box, ele consegue habitar o local sem o tampo de mesa, inclusive ele pode até deixar para o final, né, a compra das janelas, a compra das portas. Então essa é a segunda venda. E o que seria a primeira venda? A primeira venda ela se encaixa exatamente naquilo que o arquiteto ou que o engenheiro especifica, que faz parte do projeto, que muitas vezes faz parte da questão estrutural do ambiente. Então você, por exemplo, né, um cliente ele muda sem um box, mas dificilmente ele consegue mudar sem uma cobertura, sem uma laje, ele não muda. Só que a gente sempre costuma falar o seguinte: se você chega somente no final da obra, na fase de acabamento, que é onde culturalmente nós somos chamados, então você só vai ter a oportunidade de realizar a segunda venda. Se você muda um pouco o seu olhar, a sua visão, e se você começa a assessorar os especificadores, os projetistas, no caso, os engenheiros arquitetos, você consegue, dá armas para que ele consiga inserir mais vidros na obra. Vamos pensar o seguinte, por exemplo, algum tempo atrás nós colocamos uma matéria aqui, né, no setor vidreiro de uma escada de vidro. Essa matéria fez muito sucesso, mas o grande público que começou a acessar essa matéria foram os consumidores finais. E a maioria dos consumidores finais
que estavam consultando essa matéria eram pessoas que estavam na fase de acabamento das suas obras. Então eu falo assim, pô, Gabriel, tem uma escada de concreto aqui, como que eu faço para colocar vidro? Então, olha só, falo, meu senhor, para você colocar vidro agora, você vai ter que quebrar a sua escada para inserir vidro. Então, ou seja, isso não foi pensado no projeto. Então, olha só, quando o arquiteto, quando o engenheiro pensa nesse fato já no projeto, ele já prepara a construção para receber aquela escada de vidro, ele já prepara a construção para receber aquela cobertura de vidro, ele já prepara a construção para receber aquela parede, aquele piso de vidro, entendeu? Então, segunda venda é aquilo que nós estamos fazendo, que é aquilo que já está pré-definido, que é a janela, por exemplo, o cara vai colocar uma janela. Nem que seja uma janela de aço, mas ele vai colocar uma janelinha lá de aço, com vidrinho comum, caneladinho, que você vai ganhar 15 conto e só. Legal? Porém, se você quiser especificar, se você quiser dar uma ideia de uma escada, de uma cobertura, de uma parede, você tem que chegar antes. Então você não pode ser um vidraceiro comum, você tem que ser um consultor. Por que eu estou falando isso? Porque você vai começar a ver algumas instalações, algumas aplicações do vidro que você só vai conseguir vender para o seu cliente se você chegar junto com ele no momento do projeto, senão você não vende. E quando você chegar lá para colocar aquele telhado de vidro, já tem uma laje lá, já tem um forro de gesso. Quando você chegar para colocar aquela parede de vidro, já tem lá uma parede de alvenaria. Quando você chegar para colocar o seu piso de vidro, já tem um piso de cerâmica. Entendeu? Então olha só, vamos lá. O primeiro item que eu quero te mostrar hoje dentro de uma loja é o balcão. Então, como você viu, nós temos a possibilidade de construir balcões inteiramente de vidros incolores, né? Então, aí reforça aquilo que eu falei no começo, onde você não tem uma barreira visual. Então, o cliente ele consegue visualizar muito mais longe, né, os produtos. Você tem ali também um balcão que ele é pintado, né? Lembrando que ele é pintado e com alguns acessórios de aço inox. Olha só. Depois você tem um balcão ali que ele é todo de vidro pintado e não tem acessório nenhum, é só vidro colado sobre vidro. E por último, você tem o vidro fazendo parte de um balcão de madeira onde ele exerce a função de portas e também de bancada. Depois, dentro desse contexto, nós temos também as famosas prateleiras. Bom, normalmente nós, né, já temos um costume muito grande de sempre estar em contato com lojistas, porque geralmente, no nosso caso, nós sempre ficamos com as vitrines. Isso aí não tem jeito de fugir da gente, então nós sempre estamos instalando vitrines. Mas nem só de vitrine vive as lojas. E, como eu acabei de falar para você sobre as prateleiras, um detalhe que eu percebo é o seguinte: existe uma falta de criatividade nas prateleiras hoje. A prateleira começou a ser uma aplicação muito corriqueira, muito simplista. É lógico que o que tem que ser destacado, de fato, é o produto que está sobre a prateleira. Mas nada impede também da prateleira ser uma prateleira chamativa. Como você sabe, né? Olha aquela máxima que diz: vende mais quem demonstra mais. Então, muitas vezes, hoje, nós disputamos, os lojistas, no caso, que são os nossos clientes, eles nem disputam muito loja com loja. Eles disputam, na verdade, atualmente, a atenção de quem está passando pelo local com o celular. Entendeu? Então, é muito importante que a vitrine seja também uma vitrine chamativa. Que se ele passar de cabeça baixa, por exemplo, ele vai ver uma coisa interessante, uma coisa brilhante, chamativa, e ele vai olhar. Então, é isso que você tem que ajudar, por exemplo, o seu cliente. Olha só, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas, por exemplo, nós sabemos que as pessoas são muito vaidosas.
Então, eu já fiz esse teste e dá muito certo. Por exemplo, você utilizar espelhos em vitrine. Então, nós sabemos que a pessoa sempre quer dar uma olhadinha como é que tá, se tá arrumadinha, se tá nos trinques e tal. Se você coloca um espelho na vitrine, automaticamente a primeira intenção daquele cliente vai ser olhar para a vitrine para poder se ver, para ver como que ele está vestido, se ele está tudo arrumadinho, se está tudo no lugar. E, obviamente, ele já vai se chamar a atenção de algum item que está na vitrine. Então, a gente tem que ajudar o nosso cliente, lojista, nesses detalhes que muitas vezes nem ele mesmo percebe, mas como nós já temos uma certa experiência nisso, a gente pode alertá-lo. Então, no caso das prateleiras, também é assim. Eu vejo, por exemplo, muitas vezes as pessoas podem utilizar prateleiras de espelho, né? Lógico, com toda a segurança, às vezes uma prateleira com espelho laminado. E não, a gente coloca aquela prateleirinha, muitas vezes com aquela mãozinha francesa simples de tudo, ou um cabinho de aço e tal, muito simples. Sendo que a gente tem hoje acessórios de aço inox, por exemplo, que podem dar todo o glamour para a vitrine. Legal? Então, pense, quando pensa em prateleiras, lembre-se sempre, vamos usar um pouco mais de criatividade. E, obviamente, em lojas, existe também a opção, né, até a necessidade de expositores. Então, muitas vezes, olha só, os expositores, eles podem ser expositores centrais. Então, expositores centrais é aquele expositor tipo torre. Pensa o seguinte, é um expositor que a pessoa pode dar uma volta de 360 graus em torno daquele expositor e ela vai ver todo o produto, certo? Nesse caso, o expositor pode ser transparente dos 4 lados. Porém, existem expositores que ficam com uma parte voltada para a parede ou então até mesmo 2 partes ou até 3 partes. Então pensa o seguinte, se você tem um expositor que é central e você consegue dar uma volta de 360 graus em volta daquele expositor, você consegue ver o produto tranquilamente. Mas se uma parte daquele expositor está encostado na parede, a sugestão que você pode dar para o seu cliente é que essa parte que está encostada na parede seja aplicado um espelho ao fundo. Porque o cliente ele consegue olhar na frente do objeto, daquilo que está sendo exposto, e se ele olhar o espelho, ele vai ver a parte traseira do objeto e até as laterais. Então isso eu tenho percebido que muitas vezes a gente perde com isso. Muitas vezes o cara coloca madeira e aí você não consegue ver nada. E por que não colocar espelho? Porque daí o cara consegue ver tudo. Entendeu? Uma outra questão também que eu vejo que a gente perde muitas vezes negócios são os expositores iluminados. Então você vê que tem o mesmo sistema da vitrine, que na verdade o expositor acaba sendo uma vitrine um pouquinho menor, o expositor também tem que chamar a atenção. Óbvio, nunca tirando, né, a atenção principal, que é o produto que está sendo exposto. Mas naquilo que a gente puder ajudar o nosso cliente a chamar a atenção, por exemplo, como por exemplo colocando luzes dentro do expositor. A gente mesmo pode fazer isso. Você mesmo pode aplicar, por exemplo, umas fitinhas de LED no expositor para chamar a atenção, para valorizar mais aquele produto. Você colocar, por exemplo, acessórios de aço inox que brilham, que chamam a atenção, que dá aquele tom de glamour, de riqueza, de valor. Então, olha só, criatividade, criatividade. E o expositor ele pode ser totalmente de vidro ou ele pode estar agregado a outros materiais, como é muito comum, por exemplo, madeiras. E nós sabemos que sem elas as lojas não sobrevivem, que são as vitrines. Existe aí muitas opções para você construir vitrines, né? Você tem, por exemplo, essa vitrine que está aparecendo na imagem, que é uma vitrine que o cara utilizou, por exemplo, o Spider. Olha só, que nós temos aqui o Spider da WR Glass. Então, olha como essa vitrine ficou bonita, ficou alta e interessante. Nós temos também a opção de instalarmos aí vitrines com cabo de aço, também com acessórios de aço inox. Vitrines somente com vidros colados com cola UV. E também nós podemos fazer vitrines mais simples, né? Vitrines com portas pivotantes. Nós podemos utilizar aí as ferragens da L. A L ela tem as ferragens coloridas, né, da linha Chrome, mas tem também a linha cromada. Então, assim, independente do gosto do cliente, nós conseguimos realizar aí, construir vitrines muito interessantes para os nossos clientes. Bom, ainda falando em vitrines, se a vitrine for menorzinha, coisa e tal, existe também o kit pia,
que é um kit bem interessante porque ele é um kit bem levinho, bem clean e ele permite que as duas portas corram. Antigamente a gente fazia, né, o kit, as vitrines com aquele perfil que quando o vidro era de 6 milímetros, né, e aí aquilo ficava engasgando, aquela rodinha sempre gastava, o próprio trilho gastava. Então hoje nós já temos a oportunidade de fazer vitrines aí mais clean, utilizando, por exemplo, o kit pia da Alclean. Uma outra vitrine que ainda é pouquíssimo explorada no Brasil são as vitrines de piso. Então pense o seguinte, como eu falei, cada espaço, cada centímetro de uma loja tem que vender, é importante. Então, imagine só, por exemplo, você colocar ali um piso todo de vidro. Então, olha só, vamos supor que a loja ela tem ali, sei lá, 10 por 10, né? 10 por 10. Então, se você só tem uma vitrine ali, né, porque é o que cabe, porque você tem vitrines, você tem balcões, você tem pouco espaço para a exposição dessas roupas, por exemplo. Se você tem um espaço de 10 por 10, um piso inteiro de vidro, olha o tamanho dessa vitrine. Olha só. E aquilo que eu falo para você. Esses dias eu fui fazer uma caminhada aqui num parque aqui da cidade, chama Parque Santos Dumont, e eu assustei, achei que eu estava num ataque zumbi. Eu falei assim, cara, acho que é o The Walking Dead, mano. Você tem um monte de zumbi na rua, porque as pessoas todas andando assim, ó. Ó, celular assim, andando e correndo, andando e prestando atenção no celular. Porque depois que eu fui descobrir que eles estavam caçando pokémons. Então, olha só, as pessoas estão tendo a tendência de andar sempre com a cabeça baixa, ok? Isso é muito comum, você vê isso na rua, você vê isso não só no Parque Santos Dumont, não, você vê isso em todos os lugares hoje, as pessoas sempre de cabeça baixa. Então, o que eu falei? Nós sempre estamos disputando o espaço hoje com os telefones celulares. Se você coloca uma vitrine de piso que chame a atenção, o cara já está com a cabeça baixa. Ele já está olhando para o chão, praticamente o olhar dele já está direcionado para o chão. Então, se você coloca ali uma vitrine de piso para o seu cliente, o seu cliente vai ficar feliz da vida, vai vender mais e você também vai ficar feliz da vida, porque a metragem quadrada de vidro que você vai vender para ele é muito maior. E detalhe, só que tem um detalhe, esse é o tipo de benefício que você tem que oferecer para ele lá no projeto. Então você tem que sentar com o arquiteto ou com o próprio cliente e falar, ó, por que não? Imagine se tivesse uma vitrine de piso, olha só, ok? Um outro detalhe bem interessante, né, são as coberturas. Então, eu vi uma matéria esses dias aí, né, de uma cobertura que foi feita, não me lembro muito bem qual é a cidade, mas o cliente, ele queria que a loja dele fosse bem colorida. O que ele fez? Ele aplicou vidros coloridos na cobertura, então, e o que é legal, né, dependendo da posição do sol, a posição também da iluminação daquelas cores também mudava na loja. Então ele quis permitir um ambiente lúdico e um ambiente meio que descontrolado, né? Que personalizado, um ambiente que não tem como se controlar, que depende muito do sol. Então, olha como isso é interessante, porque a cobertura de vidro, ela traz muitos benefícios. O primeiro benefício é a claridade. Então nós sabemos que em uma loja, tudo tem que estar sempre bem exposto e bem iluminado. Então é muita luz, né, muita energia elétrica que se gasta com luz artificial. Então se você já tem uma cobertura de vidro, você já consegue minimizar o gasto de energia elétrica. Outro detalhe é que não tem ambiente, não tem assim sensação melhor do que você ter uma cobertura de vidro e poder olhar para o céu. Poder ver, por exemplo, o sol, né? Ou então até mesmo as estrelas. Só que é o seguinte, uma dica que eu te dou, utilize vidros de controle solar. Por vários motivos.
Primeiro, porque é um vidro de controle solar, né? Ele permite, né, que as roupas dos clientes, e obviamente, né, sempre quando se fala em vidros para coberturas, lembre-se que o vidro necessita ser laminado. E se esse vidro for laminado com PVB, a tendência é que ele reduza até 99% de incidência de raios UV. Ou seja, imagina só, isso você tem que utilizar como argumento de venda. Você vai fazer uma venda para o seu cliente. Você vai falar, cliente, você vai colocar um vidro incolor aqui? Olha, você vai colocar uma roupa preta, por exemplo, embaixo desse vidro? Daqui a pouco, quando o cara vai levar, tá cinza, porque já desbotou. Então, se você coloca um vidro de controle solar, você diminui a incidência de calor dentro do ambiente, ou seja, você economiza com ar-condicionado, que é um problema muito grande. Já foi constatado que quando você entra numa loja que está muito quente, muito barulhenta, ou alguma coisa que está te incomodando, a tendência é que você vai embora logo. Então, a tendência é o quê? É sempre deixar a loja confortável para que os clientes permaneçam mais tempo dentro da loja. E já é comprovado que quanto mais você permanece em uma loja, mais você compra. Então, deixe sempre o ambiente muito agradável e sugira isso para o seu cliente. Sugira isso para ele. O vidro ele pode trazer N benefícios. Bom, e logicamente a gente não poderia não falar deles, né, que são os espelhos. Interessante que, bom, em lojas não tem jeito, tem que ter espelho, principalmente se for lojas de roupa, vestuário, né, bolsas e coisa e tal. E qualquer loja, tem loja de eletrônicos hoje que tem espelho. Né? Esses dias eu fui numa lojinha em São Paulo, ali, a lojinha era minúscula, mas quando eu olhava pra loja parecia uma loja gigante. Por quê? Porque tinha espelho fazendo a volta na loja, parecia aquele negócio gigante, mas era um boxinho. Mas olha só, nós temos várias maneiras de aplicar espelho dentro das lojas. Então você viu que a gente pode aplicar espelho na parede, né, como é comum, dentro dos vestiários, né, não sei como é que chama aquilo lá, dos provadores, em qualquer lugar, por exemplo, como apareceu nos óculos ali. Então, de repente, o cara vende um eletrônico ou sei lá, um eletrodoméstico ou algum celular, por exemplo, por que não colocar ele num espelhinho, né? Olha só como isso vai realçar mais o aparelho. Também o espelho pode ser colocado em revestimento de móveis, ok? E, de repente, tem aquelas colunas horríveis que são necessárias para estruturar o prédio, por que não falar para o seu cliente revestir de espelhos? Bom, já que eu já cantei a bola, né? Então os espelhos também servem para revestir os móveis das lojas. Os espelhos, eles podem agregar aos móveis um ar bem contemporâneo, um ar bem moderno e também uma característica bem retrô. Olha só, em todas as fases, né, contemporâneo, moderno ou retrô, em todas as fases, o espelho ele se sai bem. O espelho nunca fica velho, então assim, nunca sai de moda. Assim como os vidros coloridos, que são mais recentes, né, os vidros pintados que a gente fala, que são mais recentes, mas que vieram para ficar. Bom, e não é só as paredes e os móveis que dá para revestir com espelhos ou com vidros coloridos. Os tetos também. Bom, quero que você preste atenção nessa imagem, porque essa imagem ela engana. Na verdade, essa loja é uma loja baixa, tem, sei lá, mais ou menos menos de 3 metros de pé direito,
mas quando você olha, você pensa que ela tem uns 6 metros de pé direito. Mas se você olhar com todo detalhe, prestando bem atenção, você vai ver que existe um espelho no teto. Então a loja praticamente dobrou de tamanho. Bom, como eu disse, nós hoje, a gente disputa a atenção das pessoas com os aparelhos celulares. E muitas vezes as lojas precisam de alguma coisa piscando, alguma coisa iluminada, chamando a atenção ali, e nada melhor do que os letreiros iluminados. Um outro item que também pode ser muito utilizado, principalmente em lojas de roupas, são as araras. As araras de vidro. Eu falei para você também, agora mesmo, sobre as vitrines de piso. Porém, de repente o cliente não quer colocar materiais ali como uma vitrine de piso, ele pode utilizar vidro também, mas apenas um vidro como piso e não como vitrine. Então ele pode utilizar aí vidros opacos, vidros refletivos, etc. Além de vidros opacos e vidros refletivos, ele também pode utilizar vidros opacos com luzes ou vidros como se fosse aquela vitrine de vidro que eu te falei, aquela vitrine de piso, mas colocando materiais decorativos, como por exemplo pedra, como por exemplo água, aquários. Eu já vi, por exemplo, uma loja que tinha um aquário de piso que é lindo, é assim, espetacular. É incrível, e chama a atenção. Muitas vezes as pessoas entrarão naquela loja só para poder apreciar esse item, entendeu? Então, quando a gente pensa em loja, nós temos que pensar assim, o que pode chamar mais atenção pro cliente do meu cliente entrar na loja dele? Você pode sugerir. E como que eu faço para que ele aproveite o espaço dele? Eu posso utilizar produtos envidraçados que utilizam menos... Olha só, primeiro, os produtos confeccionados com vidros, normalmente a estrutura dele é sempre fina. Então você vai conseguir colocar aí mais grosso um vidro de 19 milímetros. Então, até mesmo na questão estrutural e de economia de espaço, o vidro ajuda. E tem também a questão de, além de destacar os objetos com a questão de iluminação e espelhação, você ainda tem também a questão de demonstrar mais os objetos. Quando você coloca eles em suportes de vidro, você elimina as barreiras físicas e permite apenas que o objeto seja visto. Então, além de tudo aquilo que nós já mostramos nas lojas, se a gente for resgatar também o que nós já vimos, por exemplo, os cachepotes, para poder colocar alguma planta, alguma coisa, os nichos, as prateleiras iluminadas, coisa que a gente não falou aqui. Então, as mesas, de repente, é uma lojinha, por exemplo, eu vi isso na televisão, uma lojinha que a pessoa vai lá, senta, e vai tomando champanhe. Uma loja de joia, por exemplo. Então, uma mesona chique. Então é isso aí. Bom, olha só, nós ainda estamos na 7ª aula. Na 7ª aula. E nós ainda temos praticamente 13 aulas. E não se esqueça, tá? Nós vamos passar por todos os ambientes, ainda está faltando sala, ainda está faltando escritório, está faltando área de serviço. Então, olha só, olha que interessante. E depois nós entraremos nos sistemas, tá? Não esqueça que nós vamos falar só de box, só de coberturas, só de fachadas, só de janelas, só de portas. Legal? Lembrando que o setor vidreiro também é seu e compartilha suas ideias. Você está gostando, está achando legal? O que você está achando de tudo isso que está acontecendo? Não esqueça de compartilhar com a gente, que é muito importante para a gente poder ter um norte. E já queria te agradecer pelos comentários que você já fez. Lembrando que eu leio todos. Eu não consigo responder todos. Alguns eu respondo, mas a todos eu leio. Pelo menos leio. E eu sempre estou prestando atenção e várias coisinhas estão sendo realizadas aqui devido a esses comentários. Legal? Meu nome é Gabriel Batista.
eu faço parte do setor vidreiro. Você acabou de participar da 7ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros. Muito obrigado, fico honrado pela sua presença. Lembrando que já teremos a próxima aula, tá? E ó, volte sempre, é nóis e tamo junto. Valeu!